meus investidores, como é que vocês estão? Tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre economia. Como funciona a economia brasileira? Eu sei que você já deve ter feito essa pergunta e é isso que você vai ver no vídeo. Então vem comigo que o vídeo tá imperdível. Eu sou o Luiz Ferreira e bem-vindo ao canal Agregando Valor. Como é que funciona a economia, Luiz? Basicamente a economia está diretamente ligada ao Banco Central, certo? Ou Bacen, né? Como você preferir chamar. O que é o Banco Central? O Banco Central, né, é uma entidade cuja sua função é gerenciar, né, as políticas econômicas do país. Com a estabilidade da moeda, né, garantir o seu poder de compra e, né, fazer com que a economia do país prospere, com certeza. E vamos falar, né, sobre seus dois superpoderes, as suas duas grandes ferramentas. Pode ser tanto usado pro bem quanto pro mal, certo? Então, vamos lá. A primeira seria a impressão de papel moeda. Como assim impressão de papel moeda? Você que tá me falando isso, que tem jeito do governo imprimir mais dinheiro, fazer mais dinheiro do nada? Exatamente isso. Que, né, no curto prazo, né, no primeiro momento, né, o governo vai lá, imprime dinheiro, dá pra população, né, em formas de benefício. Pode até parecer legal, né, interessante, né, mas no longo prazo vai ocasionar na inflação. E por que eu digo isso? Digamos que a população, né, tá com a mesma quantidade de demanda para a mesma oferta. Então tá tudo aqui, certo? E quando o governo joga mais dinheiro na população, né? Ou seja, a população agora tem mais poder de compra e vai consumir os produtos, né? Grande quantidade de consumo vai fazer com que ocorra a elevação dos preços, o que vai ocasionar na inflação, certo? Muita gente acredita que a inflação é um aumento generalizado de preço, mas na verdade, né, ele pode ser a consequência da impressão de papel moeda, certo? Como você viu na própria pandemia, onde o próprio governo brasileiro imprimiu moeda, né, deu em formas de auxílio emergencial, né? Lá nos Estados Unidos também. Foi como se o próprio ouro, se o governo, né, imprimisse ouro agora. O que iria acontecer? Iria, né, diminuir o valor do ouro, porque ele ia ficar menos escasso. Ou seja, quando tem mais dinheiro em circulação pela mesma quantidade de bens e serviços, né, vai fazer com que esse dinheiro compre menos, certo? Agora, quando tem menos dinheiro em circulação pela mesma quantidade de bens, esse dinheiro aqui vai passar a comprar mais, certo? E as consequências da inflação, né, são extremamente graves, como as pessoas, né, que recebem aquele dinheiro são favorecidas naquele momento, porém, né, no longo prazo, as pessoas, né, de classes mais baixas são as que mais vão sofrer com essa inflação, né? E outro ponto também, que seria a incerteza nos investimentos, porque você pega, quando em lugares onde a inflação está extremamente elevada, vai fazer com que não faça planos, né, a longo prazo, né, tanto de investimento, tanto para criar sua empresa. Então, você pega o Brasil lá, antes do Plano Real, por exemplo, a inflação batendo nas alturas, as pessoas não tinham como fazer plano com o seu dinheiro, certo? Porque o dinheiro estava perdendo de valor, né, um dia após o outro, certo? Não tinha aquela certeza para criar sua empresa. Então, isso ocasiona, né, na diminuição de produção de riqueza. Você concorda comigo? E também, né, a desvalorização cambial. A moeda, né, já está sofrendo perda de compra, ela vai se desvalorizar, né, frente às outras moedas. Então, seria basicamente isso, as consequências de uma inflação elevada, certo? Lembrando que o Banco Central foca em deixar a inflação baixinha, certo? Ela não pode ficar negativa, que no caso seria uma deflação, quando não ocorre uma inflação, né? Pelo contrário, certo? Ela não quer que isso aconteça e nem quer que ela fique bastante elevada. Então ela quer uma inflação, né, como um sal, né? Nem de mais e nem de menos. Então o ideal para o Banco Central seria isso. Ah, Luiz, e como é que funciona, né, com uma alta inflação, né? Como é que o Banco Central consegue gerenciar, baixar essa inflação? Aí que nós vamos para o nosso segundo poder, que seria administrar a taxa básica de juros. A taxa básica de juros, para quem não sabe, seria a taxa Selic, onde o Banco Central, né, determina quanto que ela vai estar valendo e isso impacta na economia. Bom, o Banco Central, né, para conter uma inflação elevada, ele vai adotar uma política contracionista. O que seria uma medida contracionista? Seria uma medida onde essa taxa Selic que estaria bastante elevada, certo? Ou seja, altos juros, você concorda comigo? Que iria ocasionar, né, na diminuição de consumo, ou seja, iria desincentivar o consumo da população, porque a pessoa para pegar empréstimo agora iria ficar mais caro, certo? Então, consequentemente, não vão pegar dinheiro emprestado para criar novas empresas, porque agora está caro, você concorda comigo? Iria enxugar os gastos
Isso também iria ocasionar taxa de desemprego e um recuo no PIB, certo? E isso ia fazer o quê? Ia fazer com que a população, né, que tinha muito dinheiro em circulação, vai fazer com que ela diminua esse poder de compra, certo? E como tem menos gente para consumir esses produtos, vai fazer com que ele abaixe, ou seja, diminuir a inflação. Essa seria uma medida contracionista, onde o governo, né, desincentiva o consumo de produtos para tentar, né, abaixar esses preços e conter a inflação. Isso poderia ocasionar em desemprego, certo? E um recuo do PIB. Outro cenário seria uma medida expansionista. O que seria isso? Seria uma medida, né, onde ao invés de desincentivar o consumo, ele iria incentivar o consumo. E como é que ele iria fazer isso? Ele iria abaixar a taxa básica de juros, né, a taxa Selic, ou seja, iria ficar mais barato, né, pegar dinheiro emprestado, né, tanto para fazer financiamentos, tanto para consumir produtos, né, eletrodomésticos, criar novas empresas ou criar sua própria empresa, certo? Porque agora tá mais barato pegar crédito emprestado. Então, isso iria ocasionar na produção de riqueza, certo? E como vai ter mais fábricas, mais empresas, mais lojas, isso, né, poderia diminuir o desemprego também, certo? Isso iria aumentar o consumo, você concorda comigo? Porém, né, se as pessoas consumirem rapidamente, certo? Ou seja, ou se o governo abaixar muito a taxa de juros e as pessoas consumir bastante os produtos e os produtos não subir na mesma quantidade de poder de compra, vai fazer com que ocasione a inflação, certo? Então, o ideal é que o incentivo ao consumo aumentasse na mesma produção de riqueza, certo? Para não ocasionar na inflação. Então, o Banco Central, né, tem essas duas medidas. Tem esses dois superpoderes, que seria a impressão de papel moeda, onde ele pode imprimir dinheiro do nada, e isso pode ser prejudicial, né? Como você pega diversos governos onde eles abusaram, né, desse poder. E o segundo poder, que seria de controlar os juros, onde iria adotar uma medida contracionista, né, altos juros, desincentivo ao consumo, né, para abaixar os preços, ou em outro caso que seria uma medida expansionista, certo? E nós falamos de inflação, né? E foi basicamente esse o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Obviamente, né, tem outras variáveis, né, que podem influenciar sim na economia, mas, né, de uma forma mais geral, seria basicamente esses os principais, certo? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, né, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Espero que você tenha gostado e valeu!